Hoje, a gente vai fundo em um dos sistemas de justiça mais impressionantes da história, os antigos tribunais judaicos, o Sinédrio. E tudo isso pela perspectiva de um gênio, um filósofo, Maimônides. A ideia aqui é entender como é que essa estrutura toda funcionava, de onde vinha a autoridade deles e, o mais incrível, como é que ela se manteve de pé por tantos séculos. Então, vamos começar com a pergunta que, na verdade, é o centro de tudo. Pensa só, como é que um sistema de justiça, uma estrutura legal inteira, não só sobreviveu, mas foi super relevante por séculos, muitas vezes sem nem ter um Estado por trás para bancar? A resposta está numa ideia fundamental: a autoridade que é passada de um para o outro. E essa ideia toda, essa resposta, começa com uma palavra: semikishá. A gente pode traduzir como ordenação, e ela é, assim, a peça central de todo esse quebra-cabeça. Não é só uma cerimônia, não. É a transferência oficial do poder de julgar, criando uma linha direta de autoridade que, segundo a tradição que Maimônides descreve, vem lá de trás, desde o próprio Moisés. Beleza, mas como é que essa corrente de autoridade foi criada? É exatamente isso que a gente vai ver agora. A origem e a transmissão desse poder tão particular. Olha, tudo começa lá no topo, com Moisés. Ele ordena o sucessor dele, Josué, com um gesto que é super simbólico, colocando as mãos sobre ele. E ele faz a mesma coisa com os 70 anciãos originais. A partir daí, pronto, a corrente está formada. Esses anciãos ordenam outros, que ordenam os próximos, e assim por diante, mantendo essa linhagem de autoridade viva, passando de geração em geração. Ok, essa é a ideia da corrente que não se quebra. Mas e na prática? Como é que se fazia um juiz? Vamos olhar agora bem de perto como era o ritual e quais eram as regras por trás dessa ordenação. E aqui tem um detalhe muito, mas muito interessante, que é a evolução do processo. Aquele gesto de Moisés de impor as mãos, com o tempo deu lugar a um ato que era totalmente verbal, totalmente legal. O que acontecia? Um painel de pelo menos 3 juízes, que já eram ordenados, se reunia e, em vez de tocar no candidato, eles simplesmente o chamavam pelo título de Rabi. E o ponto central é que, com isso, eles davam a ele a autoridade para julgar casos que envolviam multas, penalidades financeiras, um poder que era exclusivo só para juízes ordenados. E as regras, olha, eram bem rígidas. A mais importante de todas, e isso vai ser fundamental para a gente entender o resto, é a seguinte: a semixá só podia acontecer na terra de Israel. Não tinha exceção. Tanto quem ordenava quanto quem era ordenado tinham que estar lá, fisicamente. Com o passar do tempo, o sistema foi ficando mais centralizado e passou a ser necessária a autorização do Nassi, que era o chefe do Sinédrio. E tinha um lance bem prático também. A ordenação podia ser limitada. Um juiz podia receber autoridade só para julgar casos financeiros, por exemplo, mas não para questões rituais. Certo. Então temos um juiz ordenado. Mas onde ele entrava nesse sistema todo? Bom, a resposta está numa hierarquia de tribunais que era muito bem definida. Lá no topo da pirâmide, com 71 membros, ficava o Grande Sinédrio. É como se fosse a Suprema Corte, sabe? O órgão máximo, que tomava as decisões mais importantes para a nação inteira. Um degrau abaixo, espalhado pelas principais cidades e para cada tribo, a gente tinha o Sinédrio Menor. Esse era composto por 23 juízes, a responsabilidade deles, os crimes mais sérios, incluindo os que podiam levar a pena de morte. E lá na base, cuidando das tretas do dia a dia que afetavam a vida da maioria das pessoas, tipo disputas de negócios, indenizações por danos, o tribunal mais comum era bem menor, um painel de apenas 3 juízes. E essa tabela aqui deixa a divisão de poderes super clara. O Grande Sinédrio, com seus 71 juízes, cuidava das decisões de nível nacional, declarar guerra, nomear um rei, julgar um falso profeta, coisas gigantescas. Já o Sinédrio Menor, de 23 membros, era o único com poder para julgar casos de pena capital. E o tribunal local, de 3 juízes que precisavam da semixá, resolvia o que mais importava no cotidiano: grana, roubo, danos pessoais. Bom, e tudo isso nos leva a um dos pontos de maior tensão do sistema, um problema que é puramente geográfico. Como é que a justiça funcionava para as comunidades judaicas que viviam fora da terra de Israel? E aqui surge a pergunta crucial. Se a base de tudo, a semixá, só podia acontecer na terra de Israel, então qual era a autoridade de um juiz na diáspora, no exílio? Como ficava a justiça? A resposta, de acordo com Maimônides, é uma divisão bem clara. Dentro da terra de Israel, um juiz com semixá tinha poder total, mas, fora de lá, a autoridade era muito, muito menor. Os juízes da diáspora, na prática, agiam como representantes dos tribunais de Israel.
Eles podiam julgar casos civis normais, tipo empréstimos, disputas por danos, mas, e esse é o pulo do gato, eles não podiam impor multas. Esse poder era exclusivo dos tribunais ordenados que estavam na terra de Israel. Aí fica a pergunta, como eles faziam a justiça acontecer então? E aqui entra uma solução, olha, genial. Já que eles não podiam forçar legalmente o pagamento de uma multa, os tribunais da diáspora usavam uma ferramenta social poderosíssima, a excomunhão, o ostracismo. Eles basicamente baniam a pessoa culpada da comunidade até que ela pagasse o que devia para a vítima. Era uma forma de usar a pressão social para garantir a justiça, mesmo sem ter o poder legal completo. Isso nos traz ao nosso último ponto. Porque, claro, nenhum sistema é perfeito. O que acontecia quando um juiz, com toda essa autoridade, simplesmente errava? Maimônides faz uma distinção entre dois tipos de erro. O primeiro é o que ele chama de erro de fato. É quando um juiz pega uma lei que é super clara, que não tem discussão e aplica errado. Nesse caso, é simples. A decisão é anulada e pronto. Mas o segundo é um erro de julgamento. Isso acontece nas áreas cinzentas da lei, sabe? Onde os grandes sábios não concordam entre si. E aí as consequências ficavam bem mais complicadas. A responsabilidade do juiz dependia totalmente do status dele. Se um juiz que era especialista e tinha licença para julgar cometesse um erro de julgamento, a decisão era revertida, claro, mas ele não tinha que pagar do bolso pelo prejuízo. Agora, se um juiz não qualificado tomasse uma decisão errada, o julgamento dele não valia nada. E se ele causasse um prejuízo, era tratado como qualquer outra pessoa que causa um dano. Tinha que pagar tudo com o próprio dinheiro. É um sistema incrível de responsabilidade progressiva. E a gente termina com uma questão que o próprio Maimônides pensou muito a respeito. A Semixá, essa corrente que a gente descreveu, em momento da história, foi interrompida. Isso deixa a gente com uma reflexão muito profunda sobre tradição, autoridade e até resiliência. Se um sistema de justiça inteiro depende de uma corrente que não pode ser quebrada, o que acontece com a legitimidade desse sistema quando a corrente, de fato, se quebra? É uma pergunta que continua ecoando até hoje.